Então, meus irmãos, a igreja é o caminho do céu. É o que nosso Senhor deixou aqui na terra para nos encaminhar para o céu, fazer a vontade de Deus. Por isso que ele desceu do céu, se fez homem para mostrar como nós, como homens, criaturas, devemos proceder. Então Jesus ensinou o caminho do céu, aperfeiçoando o que havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia a lei. Nosso Senhor agora propõe uma nova lei, que ele chama de a Boa Nova, que em grego é Evangelho. Evangelho é Boa Nova. Ele dizia, convertei-vos e crede na Boa Nova, no Evangelho que ele veio pregar. São João Batista veio antes pregar a penitência e Jesus veio ensinar o caminho do céu no seu Evangelho. Por isso que ele pregou, o começo do Evangelho são as bem-aventuranças. Mostrar como é o caminho do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Esses é que vão entrar no céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, aqueles que sabem perdoar. Nosso Senhor vem ensinando a sua boa nova, o seu evangelho. E ele ensinava muito também através das parábolas. Os que seguiram o evangelho são os santos. Todos nós somos chamados a sermos santos. São Paulo, quando escrevia as primeiras comunidades, ele dizia, aos santos que estão na igreja de Corinto, aos santos que estão na igreja de Tessalônica, todos que estão na graça de Deus são santos, porque Deus é que é santo. Como é que a gente se torna santo? Participando da santidade de Deus. E como é que nós participamos desta santidade? Pelos sacramentos. A igreja é que nos faz comunicarmos-nos com a santidade de Deus. E a primeira comunicação foi o batismo, que nos deu a primeira graça. Então o batismo nos deu a primeira graça. Por isso, quando a gente é batizado, lá na entrada da igreja, o padre pergunta aos padrinhos, né? Que a gente é neném ainda, o padre pergunta, o que pedes à igreja de Deus? Nós dizemos, a fé. Para que a fé? Para alcançar a vida eterna. Aí o padre diz, então, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Então nós estamos aqui para entrar na vida eterna. Começamos a entrada pelo batismo, depois os outros sacramentos. Hoje vocês vão receber a crisma, que é a confirmação do batismo. Vai nos dar uma nova infusão do Espírito Santo, uma nova graça. É a crisma. Então tem o batismo, a crisma. O primeiro sacramento, o maior de todos, é a Eucaristia, é a Santa Missa, a comunhão, a confissão que perdoa os pecados, todos os sacramentos. Então, santo é aquele que conserva a graça de Deus. A nossa vida, a gente costuma dizer que a vida aqui é um combate contra a morte, não é? A gente cuida da saúde, almoça, janta, cuida do corpo, vai ao médico, vai à farmácia, tudo isso para combater a doença, para a gente não morrer. Mas um dia a gente vai morrer, né? Então, é para a gente conservar a saúde. A graça é a mesma coisa, nós estamos aqui para conservar a graça de Deus. Essa vai dar a vida eterna. Aí a gente vai ser livre da morte eterna. Então nós todos estamos aqui para ir para o céu, para sermos santos. Santos na igreja. E nosso Senhor diz lá no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. É a frase mais importante do Antigo Testamento, o livro do Levítico. Sede santos. E no Novo Testamento, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E nosso Senhor, bem-aventurados
aqueles que vão para o céu, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os mansos, os puros de coração. Nós temos vários exemplos dos santos, né? Por isso que a igreja tem os santos. Ontem nós celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, um grande santo, que era de família nobre e rica, de Nápoles, estudioso, se formou em direito, foi em direito eclesiástico e direito civil, era um bom advogado, muito famoso, mas Deus tinha outro plano para ele. Porque um dia ele falhou lá na defesa, ficou muito triste porque não deu certo a defesa dele, ele ficou muito humilhado, mas Deus se serviu disso para que ele mudasse de vida. Santo Afonso, então, falou assim, olha, agora eu vou me dedicar a pregar para os pobres. Ele pregava muito bem, falava bem, e foi ser missionário. E fundou uma congregação de missionários para trabalhar para a salvação das pessoas mais simples. São os missionários, congregação do Santíssimo Redentor, chamados de redentoristas. Então, para pregar as missões. Como são os padres, por exemplo, que cuidam lá do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. São os redentoristas. Então, Santo Afonso foi um grande santo, depois foi bispo, trabalhou muito na salvação das almas. Exemplo. E anteontem celebramos Santo Inácio de Loyola, grande santo, que era um soldado, como ele quebrou a perna lá na batalha, ficou muito tempo no hospital, se recuperando da perna quebrada. Ele era um rapaz mundano, mas Deus se serviu daquilo ali, como Santo Afonso serviu para ele ser depois missionário, e de Santo Inácio, Deus serviu daquilo para ele se converter. E ele então, quando estava lá se recuperando no hospital, mandou pedir um livro de romance, de cavalaria, para ele ler. Arranje um livro aí para eu passar o tempo aqui. Procuraram no hospital e não acharam livro nenhum, a não ser a Vida dos Santos. Que hospital bom nesse tempo, hein? Só tinha a Vida dos Santos. Não tinha outro livro. Aí deram para ele, ó, tem esse aqui. E ele, lendo a Vida dos Santos, começou a ficar encantado com a santidade. Eu também quero ser santo. E falou, o que estes e estas fizeram, como Santo Agostinho, por que eu não posso fazer? Eu também posso ser santo. E saiu dali, se consagrou a Nossa Senhora, deixou a vida militar, foi estudar e se tornou um missionário, fundou uma congregação religiosa de padres para trabalhar nas missões. Entre eles estava São Francisco Xavier. Ele dizia para São Francisco Xavier, que era um professor, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? E eles foram trabalhar nas missões. São Francisco Xavier trabalhou nas Índias, na China, no Japão. E Santo Inácio fundou a Companhia de Jesus, são chamados jesuítas, que aqui vieram para o Brasil trabalhar com o Padre José de Anchieta. São santos que vieram ensinar o caminho do céu. Então nós estamos aqui para aprender o caminho do céu. Vocês vão ser crismados hoje para receber uma infusão especial do Espírito Santo para serem santos. Santos aonde? Na igreja? Não, onde estiverem. Santos aqui, no escritório, na escola, nas oficinas, nas fábricas, nos escritórios, onde Deus colocar vocês. Vocês, o que vocês vão ser? Enfermeiras, médicas, professoras, donas de casa. Todos nós fomos chamados a sermos santos. É a vocação geral
à santidade, como bem explicou o Concílio Vaticano II. Somos chamados a sermos santos em todas as situações. Então, a crisma que vocês vão receber é para isso. Nosso Senhor disse para os apóstolos: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas no mundo inteiro. O cristão tem que ser testemunha de Nosso Senhor, pela vida, pelo modo de ser, pelo modo de proceder. Ele vai dar testemunho. Então vocês são chamados a serem santos. E a crisma vai dar, assim como o batismo já deu a primeira graça, a crisma vai dar uma infusão especial para serem cumpridores do dever. Por isso chama-se, o crismado é soldado de Jesus Cristo, para fazer o bem. Ser militante, católico militante, praticante, fazendo o bem em todo lugar, dando a conhecer que vocês são de Nosso Senhor. Então, a crisma vai fazer com vocês o que o Espírito Santo fez nos apóstolos. Os apóstolos eram medrosos, fugiram quando Jesus foi preso. Agora se tornaram corajosos. Por como? Porque Jesus prometeu que ia mandar o Divino Espírito Santo. Aí eles ficaram, de medrosos ficaram corajosos, de ignorantes ficaram sábios. E assim ficaram fortes, de fracos ficaram fortes. Eles estavam reunidos no cenáculo, aquela sala onde Jesus tinha instituído a Eucaristia, e ali veio sobre eles o Espírito Santo em forma de fogo, línguas de fogo, labaredas de fogo. Porque assim como ele veio no batismo de Jesus em forma de pomba, agora ele veio em forma de fogo. O fogo simboliza a ação do Espírito Santo, porque o fogo queima. O fogo dá força, dá o fervor, a fervura. O fogo aquece. O fogo dá impulso. O fogo transforma. Então os apóstolos ficaram transformados. Eles saíram, medrosos que eram, saíram dali, abriram as portas do cenáculo, começaram a pregar, converteram ali, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Aqueles judeus que tinham matado Jesus, e São Pedro lançou-lhes em rosto o crime que eles tinham feito, com toda a coragem. Quanta gente se converteu. Foram os primeiros cristãos e se converteram com tal fervor e foram capazes de morrer por Nosso Senhor, porque depois vieram as perseguições. Os cristãos eram perseguidos, foram perseguidos pelos judeus, a começar com Santo Estevão, que foi apedrejado porque falava em Jesus, e depois vieram os romanos. Os cristãos eram presos, jogados nas arenas para serem comidos pelas feras. Os cristãos que eram mortos à espada, no fogo, e eles morriam por Nosso Senhor. Começar dos apóstolos, que eles foram presos, açoitados com varas, para não pregar mais sobre Jesus. E diz lá os Atos dos Apóstolos que eles saíram dali alegres e honrados, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Corajosos, mudaram, eles foram transformados. Então a crisma vai fazer o mesmo com vocês, serem cristãos corajosos, firmes, dedicados. Já pensaram que se todo mundo que foi crismado aqui na igreja continuasse na igreja, tinha que fazer umas 10 igrejas maiores do que essa. Só hoje vão ser 48. Todo ano tem uma leva. Onde é que esse povo está? Sumiram. Uns foram estudar, outros foram fazer faculdade, não sei aonde, outros ficaram ricos, outros ficaram pobres e sumiram. Porque se cada ano são 30, 40 que são crismados,
Em 10 anos nós temos mais de 400. Quanta gente? Mais de 1000. Portanto, o que eu desejo para vocês é perseverança. Não basta hoje. É preciso continuar a frequentar os sacramentos, é frequentar a igreja, vir à missa aos domingos, aqui onde vocês estiverem. Ir à missa aos domingos, rezar o texto de Nossa Senhora, cumprir os mandamentos. Os padrinhos, vocês padrinhos, para lembrar os afilhados, vamos continuar a vida cristã. E os afilhados lembrem aos padrinhos, vamos continuar a vida cristã, vamos à igreja. Porque senão, acaba. O carro para andar, precisa botar gasolina uma vez e acabou? Não, tem que estar sendo posto, senão ele para. Ele não anda. Se vocês não se abastecerem com a graça de Deus, com a frequência da Santa Missa, com a confissão frequente, com a comunhão, com a reza do texto de Nossa Senhora, com a vida cristã, essa gasolina vai acabar. A gasolina que estão recebendo hoje, na Crisma, vai acabar. E vocês vão ficar sem nada. Aí vão perder a fé. Vão entrar nesse mundo, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das riquezas, afogados pelos trabalhos. Então não é isso que eu desejo para vocês. Desejo que sejam perseverantes. O Espírito Santo veio transformar vocês em perfeitos cristãos. Porque um dia Deus vai pedir contas. Dá conta da tua administração, como foi o evangelho de hoje, a parábola que Jesus contou, daquele patrão que foi pedir contas ao administrador. E não é dono, né? O administrador não é dono, o dono é o outro. Quem é dono de tudo é Deus. Quem é dono da nossa vida é Deus. Nós somos administradores dos bens de Deus. Um dia ele vai pedir conta, na hora da nossa morte, né? Dá conta da tua administração, dá conta da tua saúde. O que você usou? O seu corpo, sua inteligência, sua saúde. Você usou para fazer o bem ou não? É o que ele vai pedir contas, como ele pediu contas aí do administrador que nós vimos no Evangelho, a parábola que Jesus contou. Dá conta da tua administração. Então, para que vocês compareçam diante do juízo de Deus, na hora da morte, com tranquilidade, vocês devem cumprir o dever de vocês, confiar em Deus, frequentar os sacramentos da igreja, a Santa Missa frequente, os domingos, a reza do texto de Nossa Senhora, que é a nossa advogada, frequentar sempre, andar com boas companhias, fugir do pecado, usar dos bens deste mundo, não é? Usar do dinheiro, usar dos cargos, das posições, usar bem, para que quando Deus nos chamar, a gente possa ir com tranquilidade diante dele, para recebermos o prêmio eterno do céu. Todos nós somos chamados para ir para o céu. Todos nós um dia devemos estar no céu, santos, como foram esses santos que eu falei, especialmente o nosso padroeiro aí, São João Maria Vianney, grande santo que vamos celebrar amanhã, festa dele, São João Maria Vianney. O mês de agosto é todo cheio de festas. Imaculado Coração de Maria, São João Maria Vianney, tudo isso aí. Vamos pedir a proteção dos nossos santos que nos levem até Jesus. E assim, um dia estarmos lá no céu. Portanto, que Deus abençoe a todos que vão ser crismados, tenham coragem, os dons do Espírito Santo, os padrinhos, lembrem-se dos deveres de conduzir os afilhados para a igreja. Os afilhados, lembrem sempre aos padrinhos que eles devem vir sempre à igreja, juntos, para fazer o bem. A igreja está à disposição de vocês para encaminhá-los para o céu. Estamos aqui para isso, fazermos o bem e um dia todos chegarmos lá no céu. Amém. Vamos continuar a Santa Missa. O bispo agora vai
invocar o Espírito Santo sobre vocês. Depois vai ungir a testa com óleo do crisma. Cada um. Vai dar um tapinha no rosto. Para mostrar, é simbólico, né? Para mostrar que vocês vão estar corajosos para enfrentar o mal. Não, eu vou ter coragem, não é? Porque o rosto, a face é a primeira coisa que apresenta, né? Pelo rosto a gente conhece a pessoa, né? Se está nervoso, se está pálido, se está rosado, não é? Se está com vergonha, se está com... pelo rosto a gente mostra, né? Então o bispo vai dar um tapa na cara de cada um, assim, pá! Por quê? Vocês têm que ter coragem de professar a fé. Eu vou dar minha cara a tapa por Jesus. Eu vou ter coragem. Ah, tem medo? Bom, então, vai embora. É um tapinha assim, de leve, né? Só para mostrar. É simbólico, né? Mas você tem que estar com coragem de mostrar o que você é. Não se envergonhar. Nosso Senhor disse, quem se envergonhar de mim diante do mundo, eu me envergonharei dele diante do Pai. E quem me confessar diante do mundo, eu também o confessarei diante do Pai, que está nos céus. Que Nossa Senhora, então, nos guarde a todos.